Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. E eu sou o pastor Paulo Nascimento, esse é mais um vídeo resposta aqui do canal, falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer ao meu irmão Joel, aqui de Belfor Roxo. Em Belfor Roxo eu tenho grandes amigos, pastor Holdson Boulet, tem o pastor Reinaldo França, que é da Quadrangular. Só gente fina, gente de boa qualidade. E eu quero agradecer aí aos irmãos da Baixada Fluminense que estão também conectados aqui com o Falando de Bíblia. Muito obrigado pela audiência, pela amizade, pelo carinho. E vamos à pergunta do Joel. Se você tem uma dificuldade também de um texto bíblico, você pode fazer igual o Joel. Manda sua pergunta aqui pra gente. Vamos dar uma olhadinha. Graça e paz. Aqui quem fala é o Joel, falar meu nome verdadeiro. Sou de Belfor Roxo, certo? Pastor, queria saber tirar uma dúvida. Estive na minha igreja, assistindo a pregação. Aí um pastor falou que quando Jesus operou aquele milagre, que cuspiu no chão e fez a saliva, o lodo com a terra e passou no olho do cego, ele disse que o cego não tinha esse globo ocular que nós temos dos olhos. Isso procede? Falando de Bíblia. Então, meus queridos irmãos, vamos ao texto bíblico para a resposta do nosso querido irmão Joel. O Joel estava numa igreja e o pregador tem uma cabeça que vai longe, muito longe. E aí o pessoal, para rebuscar o texto, impressionar na mensagem, eles falam cada coisa. Vamos ao texto bíblico. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 9, a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Verso 2, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, verso 6, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Perceba, querido irmão Joel, de Belfor Roxo, que o autor desta narrativa, ele dá a ênfase na estrutura do seu sermão, ou da sua escrita, a contar sobre uma impossibilidade, que é a cegueira. Alguns vão nascer cego, mesmo tendo o globo ocular. Não se sabe o porquê. Eu não trabalho com esse tipo de ciência e não pesquisei ainda. Outros vão nascer cego por falta justamente do globo ocular no seu devido lugar. Mas Jesus faz uma ação muito sinistra e, ao mesmo tempo, que hoje causaria um certo pavor, um certo asco dentro de nós, por ele cuspir no chão, mexer com o seu dedo, o lodo, e colocar na direção dos olhos do cego. Não é isso que diz o texto? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Verso 3. Convém que eu faça, verso 4, as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Verso 5, verso 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Tudo me leva a crer que os olhos estavam ali, porém não tinha visão. Já viu pessoas assim também, que têm olho, mas não conseguem enxergar nada? Não conseguem perceber as coisas?
O que está no texto é uma certa deficiência. Só que tem outra coisa no texto que pouca gente percebe. No verso 2 do capítulo 9 de João, Jesus vai ser argumentado pelos discípulos com o seguinte: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Os discípulos criam que a doença, a impossibilidade, um problema instalado em alguém poderia ser por conta de pecados passados. E aí a pergunta é, quem que pecou? Ele? Como é que um cego de nascença peca dentro do ventre da sua mãe? Ou eles estão falando de um pecado de uma vida passada? Ou eles estão falando de que o pecado do pai é cobrado no filho? Vou botar vocês para pensar aqui hoje em cima desse texto, que tem muita riqueza em cima desse texto. Aqui Jesus fecha a porta para o que nós chamamos de, que muitas vezes, de evolução da vida, de reencarnação. Ok? Jesus fecha essa porta porque ele vai dizer assim, nem ele pecou e nem seus pais, para que ele nascesse cego. Mas ele nasceu dessa forma aí, para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, ter o globo ocular ou não ter o globo ocular não era o problema. Jesus abaixa-se e cospe no chão e coloca da terra aquilo que era da terra no olho do cego para lembrar que o homem nada mais é do que pó. Essa é o começo da vida e esse também é o fim da vida. Viemos do pó e do pó tornaremos. Pegou a visão, irmão Joel? Nada mais além que isso. As possibilidades são muitas. Só que o texto diz que Jesus colocou o lodo no olho do cego. Então, ou seja, ele tinha um globo ocular, só não enxergava. Então, falando-se de Bíblia, a gente não pode dar ouvido aonde a Bíblia não dá voz. Isso a gente aprende com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Aonde a Bíblia não fala, eu me calo. Eu não dou ouvido. E aí o grande problema da minha geração como pregador é que tem muita gente querendo enfeitar, papagaiar, colorir o texto que está simples, que está ali, explícito. E a gente precisa ter cuidado. Muito obrigado, irmão Joel, de Belfor Roxo, pelo carinho, pela amizade, com Falando de Bíblia. Deus abençoe a você, sua casa, sua congregação onde você está lotado. Deus continue realizando as suas obras sobre a sua vida. Muito obrigado por enviar a sua pergunta e nós daqui seguimos o nosso propósito, falando de Bíblia.